Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, porque eu vim apresentar pra vocês uma coleção nova lançada pela Faro Editorial. Dessa vez voltado para os nossos pequenos, porque eles também merecem, né? Toda a atenção, merecem o melhor. Então a Faro criou o selo Moby Dickens para apresentar os clássicos de forma ilustrada, divertida e simplificada para que eles possam entender e se divertir com as histórias. Então rapidamente eu vou apresentar para vocês os adultos que estiverem me assistindo. Provavelmente vocês que estão me assistindo já conhecem essas histórias, mas então eu vou só apresentar para vocês, mostrar um pouquinho, dar uma batidinha por cima, então para que vocês possam conhecer e ler, né, presentear para as suas crianças. Estou aqui com os primeiros 5 lançamentos. Tem até um virado. Os primeiros 5 lançamentos. E o primeiro que eu vou apresentar pra vocês é Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa. Aquele Aladdin, aquele clássico que conhecemos. Não tem muito o que falar, a história é basicamente a mesma, que a gente já conhece. Do rapazinho, que ele nasceu pobre, ele acaba encontrando uma lâmpada mágica. E nessa lâmpada sai um gênio que lhe concede alguns desejos. Algumas versões dessa história concede apenas 3 desejos e aqui não. Aqui tem mais de 3. Meio que uma forma ilimitada, sabe? Porque ele tem vários desejos aqui e não é especificado quantos. Tem alguma problemática aqui, né? Pra quem já conhece acerca, né, de roubar a lâmpada e ter os desejos. Temos sim a Jasmine aqui na história, que é apresentada também rapidamente. E também dá pra apresentar um pouco da cultura árabe para as criancinhas conhecerem. Agora é a vez de falarmos de Bambi. Pra quem tá há algum tempo mais aqui no canal, sabe que eu me quero ler há algum tempo atrás, por indicação de vocês no potinho, Bambi, publicado pela editora Wish. E agora a Faro nos forneceu a versão para os nossos pequenos. Toda ilustrada, toda bonitinha, como vocês estão vendo aí. Até então, até eu não conhecia a história de Bambi. Eu li e fui perguntando pro Miquel, aconteceu isso com o Bambi, era isso mesmo? Tem uma tal de Falina aqui. Eu falei, quem que é Falina? Ele foi falando, né, foi casando a história de um cervo, que é o Bambi, que ele é acompanhado desde pequeno pelo grande príncipe, né, que recebe a instrução desde sempre, pra quando ele crescer, ele vai substituí-lo um dia, esse grande príncipe. E ele então passa por algumas preparações, ele sempre tem essa ideologia desde pequeno de que ele vai substituir o grande príncipe e ele vai se tornar o responsável pela floresta, até que ele se depara com algumas situações, ele se vê mediante, né, algumas situações, ele acaba conhecendo a tal Faline. E, enfim, é uma história bem gostosinha também, bem leve para as crianças lerem. Não assisti a adaptação ainda. Quem quiser saber um pouco mais de detalhes, vou deixar a resenha do Bambi pelo Mikael, tá? Para quem quiser saber um pouco mais destrinchado. Mas aqui para as crianças dá para ler rapidinho, para eles acompanharem, cheio de ilustrações. Agora, um livro repleto de aventuras, de uma história que eu também não conhecia, ou tinha ouvido falar quando era menor, há alguns anos, sabe? Da história do Ali Baba e os 40 Ladrões. Esse foi o livro mais longuinho dessa coleção. Ele é o que acontece mais coisa, é um livro repleto de aventuras. Vamos acompanhar a história do Ali Baba. Ele tem um irmão que, né, tem bastante ambição. E ao contrário do Ali Baba, que é um pouco mais humilde, ele acabou se casando com uma moça e se manteve no seu serviço de cortar árvores. Até que um dia ele está lá trabalhando, cortando as árvorezinhas dele. E ele acaba se deparando com alguns homens, né, levando dinheiro. Ele ouve até o barulho das moedas dentro de suas bolsinhas, indo para a caverna. E ele ouve o dono, chefe desses ladrões, falando: abra-te, Sésamo, aquele famoso Abra-te, Sésamo. Eu nem sabia que era da história da Ali Baba, gente. Sim, eu demorei pra ler, agora que eu fui descobrir isso. Depois ele acabou ouvindo o chefe falar: fecha-te, Sésamo. Então, quando os ladrões foram embora, ele foi pra essa caverna e acabou descobrindo, usando essas palavras, abra-te e fecha-te, Sésamo. Ele acabou descobrindo que lá estava repleto de dinheiro, repleto de joias, dinheiro, moedas. Então, ele achou que os ladrões não iam descobrir se ele pegasse um pouquinho, então ele pegou um pouquinho pra ele poder viver sua humilde vida com a sua esposa e levou pra casa o dinheiro. Mas claro, né, gente? Quem tem os seus bens, por mais que sejam ladrões, sabe quando alguma coisa está fora do lugar. Então, esses ladrões acabaram descobrindo que alguém tinha roubado o seu ouro. Seu não, porque, né, eles roubaram de outra pessoa. Mas enfim. E aí começa toda a aventura, porque os ladrões começam a ir atrás pra tentar descobrir quem que roubou, e o Ali Baba acaba confessando pro irmão dele também, e acaba, sabe, esparramando um pouco a história. O irmão dele já era ambicioso, que fica com o olho grande pra cima do dinheiro, né, vai tentar ir pra caverna. Gente, é uma confusão total. Para as crianças que adoram aventuras, quando a gente acha que a história já tá chegando pro fim, acontecem mais aventuras ainda. Então esse livro aqui é repleto de reviravoltas.
penúltimo que eu tenho pra mostrar pra vocês é o Alice no País das Maravilhas. Não tenho nem muito o que falar, né? Já tem vlog aqui no canal, quando eu fiz a leitura pela edição da Dark Side, mas aqui para as crianças conhecerem, tem a versão pra elas mais simplificada, montada de uma forma mais rápida e resumida, para que elas possam entender e bem interativa com as imagens. Tá? Contando os pontos principais, os principais personagens, as principais decisões e as loucuras das histórias. Pra mim que tava lendo, que já conhecia a história, eu percebi que, né, é bem corrida, bem batida, mas pra criança conhecer, gente, eles vão imaginar, vão fantasiar, vão até sonhar à noite, porque essa história, né, pra quem conhece a história de Alice, sabe que é uma história bem maluca. Quando olhou para o lado, viu um coelho branco que, preocupado, corria e conferia o relógio a todo momento, dizendo que estava atrasado. Aquilo era tão inesperado que ela resolveu se levantar. E por último, A Bela e a Fera, para as crianças se apaixonarem por um conto de fadas. Tinha que ter um romance, né, gente? Não pode ficar romance aqui no canal. Também não vou ficar batendo muito na tecla, porque, né, é uma das histórias mais conhecidas, um dos contos de fadas mais preferidos por galera geral. Então, para apresentar um conto de fadas romântico, está aqui A Bela e a Fera, que também é contado de uma forma doce, em que os personagens se preocupam uns com os outros, onde a nossa doce e Bela, mais uma vez, se apaixona pela fera. Só não tem a menção a livros, né? Agora que eu pensei, não teve essa menção, porque a gente sabe que um dos pontos característicos da Bela, ela é leitora, ela gosta de uma vasta biblioteca, não tem essa parte aqui. Ai, podia ter tido, né? Seria tão incrível, né? Pra já introduzir a criança, né, que gosta de livros infantis, já imaginar nesse mundo da literatura, bibliotecas, muitos livros. Mas enfim, dá pra apresentar pelo menos a história essencial pra eles. Tem mais livros deles, eu vou deixar aqui o link pra vocês conhecerem, né, a coleção da Faro. Os livros estão muito lindos, eles são de capa dura e dá pra ser lido por todas as idades. Pelo menos por uma criança que já tem um pouco mais de entendimento de figuras, que dá pra enxergar, já entende um pouco. A minha filha tem de 11 para 12 meses, ela ainda não entende muito da história, mas eu li com ela se divertia, ela dava risada, como vocês viram, ela adorou o livrinho, ela virava as folhinhas junto comigo e dava risada e passava a mãozinha assim. E futuramente eu vou reler com ela, né, quando ela tem um pouco mais de entendimento sobre os acontecimentos da vida, para entender o que está acontecendo nas histórias, eu vou reler, mas dá para ser lido para todas as idades, para ser pelo menos apresentada a parte ilustrada para as crianças. Fica a indicação para vocês. Eu vou deixar link de compras aqui caso vocês estejam interessados. Gente, vale super a pena. Uma gracinha, eu estou apaixonada por esses livros. E vou deixar também minhas redes sociais para vocês me seguirem por lá, saber o que eu estou lendo, o que eu estou fazendo. Os avisos eu sempre dou por lá também para as leituras conjuntas. Algumas promoções também eu divulgo por lá, quem quiser saber, beleza? E aguardo vocês para conversar aqui embaixo, saber o que vocês acharam dessa nova coleção da Faro. E até o próximo vídeo.